no epicentro de uma tensão geopolítica sem precedentes, algo extraordinário está prestes a ser revelado. Era madrugada em Pequim quando um comboio preto avançava pelas ruas desertas, atravessando túneis vigiados por agentes do serviço secreto chinês. No banco traseiro, Kim Jong-un mantinha o olhar fixo pela janela escurecida, como se antecipasse a gravidade da reunião que estava prestes a acontecer. O protocolo havia sido completamente ignorado. Nada de tapete vermelho, sem imprensa, sem cerimônias. Era uma convocação emergencial decidida horas antes, com um único objetivo: resolver um impasse que poderia arrastar o mundo para um novo ciclo de incerteza. Ao chegar ao complexo subterrâneo reservado apenas às reuniões mais críticas da liderança chinesa, Kim foi recebido por Xi Jinping com um simples aceno de cabeça. Nada mais. O silêncio entre os dois líderes prolongou-se por segundos que pareceram minutos. Sentaram-se frente a frente numa sala minimalista, onde apenas uma mesa longa de madeira separava duas das figuras mais enigmáticas e temidas do mundo. As portas trancaram-se atrás deles. Um intérprete foi dispensado. Pela primeira vez em anos, Kim e Xi falariam diretamente, numa conversa sem registros oficiais. Xi começou a falar num tom contido, quase murmurando, com os olhos cravados em Kim. Enumerou movimentações militares recentes dos Estados Unidos na região do Pacífico, os acordos secretos interceptados entre Seul e Washington e o avanço de sistemas antimísseis ao longo da península. A Coreia do Norte, disse ele, estava mais exposta do que nunca. Kim manteve-se imóvel, apenas mexendo um dedo sobre a superfície da mesa. Quando finalmente respondeu, sua voz era firme, carregada de uma mistura de frustração e convicção. Revelou que sua inteligência havia detectado a construção de uma base de drones americana na costa japonesa, voltada diretamente para Pyongyang. Xi não pareceu surpreso, mas claramente desconfortável. O ambiente na sala tornou-se cada vez mais carregado. Kim mudou de postura. Inclinou-se ligeiramente para frente. Pela primeira vez, deixou escapar a verdadeira razão daquela reunião emergencial. Ele tinha uma proposta. Não era um pedido de apoio, tampouco um simples aviso. Era uma decisão já tomada, e que apenas desejava comunicar pessoalmente ao seu único aliado estratégico. Xi Franzi ou Sabrolhao. O silêncio caiu novamente sobre a sala. Kim tirou do bolso interno do casaco um pequeno dispositivo e o colocou sobre a mesa. Xi olhou para o objeto, depois para Kim. O líder norte-coreano começou a descrever um novo projeto chamado Linhagem Negra. Um plano experimental de contra-ataque tecnológico baseado em inteligência artificial militarizada, capaz de interceptar comunicações de satélite e manipular drone de reconhecimento em tempo real. A China, segundo Kim, poderia integrar-se ao sistema como parceira, mas apenas sob certas condições. Xi manteve-se em silêncio, absorvendo a dimensão do que estava a ouvir. Kim então completou: se o plano fosse recusado ou ignorado, ele ativaria sozinho a rede. Não era um blefe. O sistema já estava em fase final de teste, e, segundo ele, em pleno funcionamento na fronteira com a Coreia do Sul. Xi tirou os óculos e pousou-os sobre a mesa. Resper Fundel perguntou por que Kim não comunicou tal plano antes. O norte-coreano sorriu discretamente e disse que a China já havia tido oportunidade de proteger, mas escolheu apenas observar. Agora, seria diferente. O rosto de Xi Jinping endureceu. Ele sabia que, a partir daquele momento, qualquer decisão tomada ali redefiniria não apenas a segurança da Ásia, mas o equilíbrio global de poder. A reunião, que começou como um diálogo estratégico, havia se transformado numa encruzilhada entre cooperação e confronto. Enquanto os dois líderes se olhavam fixamente, sem dizer mais nada, o mundo permanecia completamente alheio à proposta que poderia alterar o destino de nações inteiras. E nesse silêncio tenso, algo ficou claro. O jogo de bastidores entre China e Coreia do Norte acabava de atingir um ponto sem retorno. O olhar de Xi Jinping mantinha-se fixo naquele pequeno dispositivo sobre a mesa, como se cada circuito ali dentro guardasse uma resposta que ele ainda não conseguia formular. Kim Jong-un permanecia imóvel, quase como uma estátua de porcelana, mas os seus olhos revelavam um fogo contido.
O silêncio foi rompido por um leve clique. Xi ativara o modo de sigilo acústico da sala, uma medida extrema que bloqueava até mesmo transmissões internas do bunker. Aquilo significava que a conversa iria cruzar limites que nem os sistemas de vigilância chineses podiam registrar. Sem rodeios, Xi perguntou qual seria o verdadeiro impacto da linhagem negra. Qin respondeu com precisão cirúrgica. A rede já havia sido parcialmente testada, permitindo desativar brevemente radares sul-coreanos durante manobras conjuntas com os Estados Unidos. Foi apenas um teste, e mesmo assim, os americanos entraram em alerta sem saber de onde vinha a falha. Xi percebeu que não era uma ameaça qualquer. A arquitetura de linhagem negra era mais do que ofensiva. Era dissuasiva, instável e, sobretudo, autônoma. Qin explicou que os algoritmos aprendiam com cada tentativa de interferência, ficando mais inteligentes a cada segundo. A China teria que decidir agora: integrar-se como aliada da Coreia do Norte nesse projeto e partilhar parcialmente o controle do sistema, ou manter-se de fora e correr o risco de se tornar um alvo indireto se os americanos decidissem agir. Xi olhou para o teto da sala, talvez tentando ganhar tempo ou ordenar os próprios pensamentos. Qin aproveitou o momento para colocar uma pasta preta sobre a mesa. Abriu-a lentamente. Dentro havia documentos, mapas digitais impressos, diagramas e uma pequena fotografia. Xi esticou a mão, examinando o conteúdo. A imagem mostrava uma instalação subterrânea localizada perto da fronteira com a Rússia. Era lá que o sistema estava sendo calibrado, com o apoio de um grupo de cientistas norte-coreanos isolados do mundo desde 2019. Os documentos continham coordenadas precisas, horários de testes anteriores e até mesmo gráficos do impacto de linhagem negra em simulações contra satélites de baixa órbita. Xi percebeu que tudo estava avançado demais para ser desativado facilmente. Qin afirmou então, com a frieza que lhe é característica, que se o plano fosse interrompido por qualquer força externa, inclusive por sabotagem chinesa, linhagem negra se reprogramaria automaticamente para mirar em todas as instalações militares identificadas como hostis nas suas bases de dados, e isso incluía algumas bases chinesas em províncias costeiras. Xi reprimiu a raiva. Sabia que Qin não estava a blefar. Mais do que isso, compreendeu que a Coreia do Norte já não era apenas um estado vigiado pela China. Tornará-se um ator independente, capaz de desequilibrar alianças com um simples gesto. Por fim, Xi recostou-se na cadeira e falou lentamente. Se a China fosse entrar, não seria como subordinada ou observadora. Teria acesso total ao núcleo da rede e ao algoritmo base. Qin sorriu, mas não respondeu. Apenas fechou a pasta e disse que esperaria o sinal da China nas próximas 72 horas. Se não houvesse resposta, linhagem negra seria ativada de forma pública. A reunião terminou sem um aperto de mão. Qin levantou-se, olhou uma última vez para Xi e saiu da sala. Lá fora, o comboio que o trouxera já estava à espera. Enquanto o veículo avançava pelos túneis subterrâneos, Qin parecia mergulhado num oceano de pensamentos, mas sem dúvida convicto. Xi ficou para trás, com os documentos sobre a mesa e um peso sobre os ombros que jamais partilharia com ninguém. Na superfície, Pequim continuava desperta, iluminada por painéis de neon e milhões de vidas alheias ao que acabava de acontecer debaixo dos seus pés. O mundo ainda respirava em aparente calma, mas algo invisível já havia mudado. Nas horas seguintes, imagens de satélite captaram uma movimentação estranha no leste da Coreia do Norte. Poucos analistas souberam identificar o que era. Os que sabiam, silenciaram. A linhagem negra, o projeto nunca antes revelado, agora esperava apenas por um clique. E no centro de tudo, dois homens, dois destinos entrelaçados, separados por uma aliança frágil e por decisões que poderiam alterar a estrutura do equilíbrio global para sempre.